Olá, seja bem-vindo a mais um programa comigo, Alexandre Tonetti, o Somos Mais Podcast, agora na nossa segunda temporada. E nessa segunda temporada nós vamos conversar com várias pessoas interessantes, pessoas que fazem o dia a dia do cenário da nossa cidade de Valinhos. E hoje eu estou aqui com meu amigo, um cara que é muito conhecido na cidade e que tem uma história muito bonita na política local. É o Mauro Penido. Seja bem-vindo, Mauro, e vamos aqui fazer um bate-papo descontraído para a gente poder mostrar para as pessoas quem é o Mauro Penido na cidade de Valinhos. Tonetti, que prazer, que satisfação poder estar aqui no Somos Podcast, Tonetti. Eu fiquei feliz com o convite, eu acho que vai ter oportunidade da gente passar uma mensagem importante para Valinhos, né, desse bate-papo nosso aqui, que é com prazer que eu venho fazer. Muito obrigado, Mauro, por ter aceito o convite. Bom, vamos lá. Do ponto de vista político, o Mauro já foi 5 vezes vereador, 2 vezes presidente da Câmara, vice-prefeito do Vitória, Antoniazzi, secretário de Relações Institucionais. Conta para mim, como que o Mauro Penido iniciou sua trajetória na política da cidade? Você sabe, meu caro amigo Tonetti, a gente está... o tempo passa muito rápido e a gente está fazendo uma retrospectiva da minha vida política, que é uma coisa interessante, né? Eu comecei a mexer com política aqui com 31 anos de idade, 30 anos. Eu me lembro que eu fui vereador, uma turma boa de vereador, Rui Meirelles, Heriberto Pozzuto, Dr. Conte, enfim, toda aquela equipe era uma equipe que trabalhou muito para Valinhos. E só cortando um pouquinho, que ano era isso mais ou menos, você lembra? Isso foi em 1989. Você participou naquela época, estava fazendo a lei orgânica da cidade? Isso, fizemos a lei orgânica, um trabalho que o Dr. Rui Sérgio liderou muito, porque ele era presidente da Câmara, e nós tivemos aí umas tratativas super importantes, nós deixamos uma Constituição Municipal favorável aos munícipes, né, de uma maneira diferente do que tinha, porque não tinha, foi feito em 88, então nós fizemos em Valinhos em 90. Sim. Ocorreu muita modernidade para a cidade de Valinhos e nós usufruímos disso, até hoje estamos usufruindo. A lei orgânica dessa... Foram poucos os capítulos que foram alterados ou que tiveram algumas emendas, né? Muito pouco, porque ela foi muito abrangente, né? A gente aprendeu que nos Estados Unidos praticamente não fazia a emenda na Constituição Federal, né? E como a nossa lei orgânica, a gente abrangeu todos os caminhos, as metas do município, e acabou, foi muito legal que a gente deu um amparo em cima da Carta Magna do município. Que legal. E aí, seguinte, você era então vereador, é do seu primeiro mandato, provavelmente, né? E você foi reeleito, é isso? Isso, eu fui secretário na Câmara, com o Anselmo era presidente, eu era secretário. E aí nós começamos a desenvolver, né? Participamos de todas essas comissões temáticas que tem na Câmara Municipal. Aí na segunda vez eu candidatei também, tive uma eleição, já uma votação muito superior à que eu tive, mais de 3 vezes de voto. Graças a Deus aí eu fui crescendo cada vez mais na política, me inteirando disso. Eu era empresário no ramo de remédio, né? Eu tinha farmácia, tinha umas 3, 4 farmácias em Valinhos. E a gente começou a trabalhar com farmácia e com a comunidade. E com a comunidade eu me dei melhor, porque né, um povo carente de conversa, e a gente carente também para conversar, para sentir o que a população estava precisando, Tonetti. Foi uma experiência muito boa e muito longa. Sim, sim. E você já entrou um pouquinho na parte pessoal aí, sua, né, pessoal. Você falou, fui dono de farmácia e tal. E como que é a questão familiar? Mauro é casado, tem filhos, como que é? Conta um pouquinho. Sou casado com a professora Malu, ela... está comigo já há 40 anos, fora mais 5 anos de namoro. Que legal. Só uma observação, a Malu deu aula para minha esposa, para Francis. Eu sabia que era. Eu pensava que fosse para você ou para ela, mas tá que bom. Foi para Francis. Então tem 2 filhos, o Guilherme, que é o mais novo, e o Carlos Aureliano, que é o mais velho. O Carlos Aureliano casou, tem um filho,
né? Então tem netinho já. Tem um netinho lindo pra caramba, que a gente curte ele demais. Que bacana, que bacana. Então vamos voltar para a área pública de novo. Fala uma coisa, quando que você foi vice-prefeito com o Vitório? O pessoal saber um pouco dessa Então, história. você sabe que nessa sequência aí, eu ganhei a eleição para presidente da Câmara, né? E aí, na segunda vez, fui reeleito presidente da Câmara, e aí o Vitório me convidou para a gente participar. A gente fazia parte dos dois grupos, né? Que era do Arildo, que era ex-prefeito, e do Vitório, que era ex-prefeito também. E nesse período aí, a gente começamos a fazer política junto, né? E aí o Vitório ganhou a eleição, uma eleição super disputada, ganhamos por 725 votos diferentes, né? E graças a Deus fizemos uma administração muito boa, mas infelizmente depois a coisa ruiu para o outro lado e tal, mas no geral foi uma coisa muito boa que aconteceu nesse período. Tá, e aí depois você volta para a Câmara Municipal, se candidata a vereador e retorna para a Câmara. Aí eu voltei para a Câmara novamente e fizemos um trabalho aí muito grande de oposição, né? Porque a oposição é uma coisa necessária que tem que ter. Porque é uma vigilância constante, porque a prefeitura não é uma empresa privada, né? A prefeitura é uma empresa pública, então tem que... E governo sem oposição, sem a fiscalização, sem a cobrança, perde o rumo. Porque você às vezes está fazendo coisa achando que está indo para o caminho certo e às vezes não está indo. E se não tem a oposição para estar te cobrando, estar sempre te policiando, você acaba metendo os pés pelas mãos, né? Como é um dito popular isso. E a gente fez aí, nós fizemos aí o plano diretor, que foi um sucesso também, foi na época do prefeito Vitório, que foi um plano diretor que revisionou, porque não tinha a idade mínima do plano diretor, já não existia mais. Nós que fizemos esse plano diretor, foi muito trabalhoso, mas houve uma participação imensa da população, mesmo porque que não tinha isso antes. Né? Isso daí você está falando em 2004, correto? 2004. Eu lembro. Porque aí o Vitório estava na prefeitura, né, fazendo os trabalhos lá, tinha uns secretários excelentes, um trabalho voltado para a comunidade, é uma coisa interessante. Eu me lembro que ele ajudou muito a participação que tinha de muita gente que mexia com associações de bairro, clube de mãe, que foi iniciado pelo Luiz Bisotto. Sim. De qualquer maneira, nós fizemos um trabalho excelente e aí eu ganhei a eleição de novo e continuamos trabalhando. Sim. E você depois foi fazer parte do governo do ex-prefeito Cleiton. Aí depois o Cleiton ganhou a eleição com o Mair de vice, né? E eu ganhei de vereador. E nós fizemos um trabalho também importante. O Cleiton me requisitou para me trabalhar com ele. E aí eu fui ser secretário de Relações Institucionais da Prefeitura. Fizemos um trabalho brilhante, mas na época estava muito difícil, porque a Prefeitura estava descapitalizada, estava endividada, com bastante coisa para fazer e tal, mas não tinha dinheiro, né? Chegar na época de pagamento, tinha que esperar uns dias e tal, atrasava. Foi uma coisa muito difícil. O funcionário público, ele é uma peça super importante dentro da administração. Sim. E acabaram eles entendendo, né, as dificuldades que estavam passando, não fizeram greve, não fizeram nada e acabou dando certo. Tá, legal. Uma coisa que é bem interessante aí para a gente ver, o fato de você ter sido requisitado para ser um secretário de Relações Institucionais é muito por causa da tua característica, né? Você é um cara agregador, você é um cara articulador, que consegue, né, levar a informação de forma tranquila, as pessoas sentam, dialogam e você consegue fazer com que a coisa caminhe, né? É um perfil muito bacana. Você sabe que isso aí o Vitório falava para mim, né? Porque eu atendia no gabinete de vice-prefeito, né? E chegava à tarde, ele sempre dava um toquinho para mim. Às vezes a Leila me dizia assim: Mauro, o prefeito falou para você dar uma pulinha lá.
Aí a gente ficava conversando depois do expediente até 8 horas da noite, 7h30, 9 horas, dependendo dos assuntos que tinha, das coisas, das demandas que tinha. Às vezes ele pedia para a gente participar, dando opinião e tudo. E aí, com essa experiência e aí fui ajudar o Cleito também nesse sentido. O Cleito sempre foi um parceirão também, porque a gente fomos vereador muitas vezes junto, e a gente tinha um relacionamento excelente com o Cleito. Era para ter ele queria que eu fosse candidato a vice-prefeito dele, certo? Na época, e aí acabei abrindo mão, porque nós estávamos eu, ele e o Mair. Mas aí você acabou sendo vice dele na eleição de 20. Aí eu fui vice dele na eleição de 20 e estávamos bem na pesquisa e tivemos dificuldade por causa de rejeição de conta, né? A Câmara Municipal rejeitou a conta dele, aí tivemos uma dificuldade imensa. Mas antes, então, fizemos esses relacionamentos, fui com ele para Brasília muitas e muitas vezes, fui com ele para o governo, chegamos a almoçar com o Geraldo Alckmin, uma simpatia que nos recebeu, e nós trabalhamos em prol de Valinhos. Sim, é importante isso, né, Mauro? Quando você vai para um governo, o importante é você se dedicar para conseguir trazer as coisas para a cidade, desenvolver os projetos que a cidade precisa, porque na verdade as pessoas dependem da ação política bem feita, da ação política boa, que visa melhorar a vida das pessoas. E eu acho que todo governo que passa tem que ir por esse caminho. Lógico, tem erros e tem acertos, faz parte, é um processo constante. Mas eu acho que, no geral, teve muito mais acerto do que erro, né? Eu tive um relacionamento muito grande com o funcionário público. Que eu quero até aproveitar o momento desse podcast aqui e mandar um abraço a todos os funcionários da prefeitura que nos ajudou tanto e continua ajudando Valinhos, né? Porque eles são tão dedicados, os funcionários concursados principalmente, eles têm uma dedicação impressionante, né? Porque eles têm um cuidado com tudo, né? Porque aquilo é deles. Sim. Né? E é uma coisa bem interessante, né? Se não fossem os servidores de carreira, os concursados, muita coisa não aconteceria na prefeitura. A gente vê aí, de tempos em tempos, acabam tendo alguns cargos em comissão que sabem muito menos do que o servidor que está há muito tempo já trabalhando no setor. E isso acaba até gerando desmotivações, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, o servidor público de Valinhos tem um dos menores salários da região metropolitana de Campinas. E isso é uma forma de desestimulá-los, né, nesse serviço todo que eles prestam à comunidade. Você sabe que você tocou num assunto importante, viu, Tonete? Porque o funcionário, a gente não pode só falar muito obrigado por que eles estão fazendo, o que eles já fizeram e tudo. A gente tem que arrumar alguma maneira, né, que esse pessoal tenha aumento de salário, um reconhecimento de trabalho que eles estão, porque nesses últimos 2 governos não tiveram nada disso, muito pelo contrário. Foi um arroxo atrás do outro, perda de algumas questões que são importantes para eles, como plano de saúde de qualidade, tinha aquela questão de ter um adicional por escolaridade, né, 20% para uns, 10% para outros. Isso deveria ter sido incorporado aos salários deles quando foi considerado inconstitucional a medida. Mas poderia ter sido feito a incorporação. Justamente. E todos continuariam da mesma forma, né, com aquela remuneração. Imagina, perder de repente da noite para o dia 10% ou até 20% da sua remuneração, não é uma coisa fácil. Não é fácil. E além disso, a estrutura, né, da feitura com relação ao funcionário público, né, essa reforma que era para ter, que não existiu, que está no Ministério Público, que está parada, e esse pessoal está tudo aguardando, né, de toda maneira. Aí você pega... como é que é feito quando tem um comissionado, né, que ganha o dobro? Você colocou muito bem, a motivação que a pessoa tinha não tem mais, e ela acaba ficando sem vontade de trabalhar adequadamente. A palavra até correta ela fica perde a tesão no tocante do trabalho, né, porque não tem uma motivação. A gente percebeu que esses 2 mandatos recentes agora na prefeitura de Valinhos, principalmente com o funcionário público, é um descaso total. Infelizmente. Nós percebemos isso e sentimos isso, e hoje a gente está conversando com eles e eles estão cada vez mais sentidos com relação a isso. E tem mais um agravante, né? Você pega, principalmente na área da educação, muitos professores estão prestando concurso em outras cidades
sendo aprovados e estão deixando a rede municipal. Então a gente perde um quadro bom de professores qualificados que acabam tendo que procurar outros municípios e conseguem para poder ter uma remuneração digna, né, correspondente àquilo que eles produzem, que eles estudaram, enfim. Na saúde também a gente está tendo um problema, principalmente na questão com médicos, que não se resolve, e aí não se resolve porque falta um pouco de entendimento e vontade política de se fazer, né? Infelizmente, as pessoas não sabem, mas o salário do prefeito é o limite de pagamento do servidor público na cidade. No entanto, os médicos fazem os plantões, tem uma série de outras atividades que a remuneração ultrapassa o valor que hoje é da remuneração, do subsídio do prefeito. E aí eles acabam não podendo receber aquilo que eles produziram, né? Referente àquilo que eles produziram. E isso vem desestimulando muito a classe médica, né? A gente precisa ter uma resolução dessa situação e não nenhuma muletinha criada. Eu acho que a Câmara Municipal, o atual governo, tem que tomar uma medida para resolver essa questão em definitivo e não ficar tentando criar muletas porque não está dando certo, né? Não dá mesmo. E isso aí você colocou muito bem. Essa questão de gestão pública. E não adianta a pessoa discutir, né? Porque quem para ele ter um cargo desse de prefeito, né, ele tem que resolver esses problemas. Sim. É uma coisa simples de fazer, mas tem que ter vontade política, tem que se organizar antes de fazer. Olha, como é que está a situação hoje do funcionário público? Sem aumento, sem uma reparação de salário adequada, sem um convênio adequado. Pô, a vida inteira eles tiveram a Unimed, que é um convênio que na nossa região é fantástico. Sim, sim. E tem um detalhe também, Mauro. Eu costumo dizer o seguinte, o servidor público, ele precisa pelo menos de 4 questões para poder desempenhar um bom trabalho, né? Das 4 questões, tem que ser 2 no mínimo. Vou dar um exemplo. Ambiente de trabalho, remuneração e a questão de equipamentos. E relacionado a tudo isso, a questão de capacitação, cursos de capacitação constante. Se você entrega para ele uma remuneração boa e entrega para ele equipamento bom, ele vai trabalhar mesmo se o ambiente de trabalho e a capacitação não existir. Se ele tiver capacitação e tiver por exemplo, remuneração boa, mesmo se ele não tiver equipamento e não tiver um ambiente de trabalho bom, ainda assim ele produz. E assim sucessivamente. O que a gente enxerga na Prefeitura de Valinhos é que não tem capacitação, não tem ambiente de trabalho bom, não tem remuneração e não tem equipamento. Não tem como o servidor melhorar a prestação de serviço dele, porque ele está numa camisa de força praticamente, né? Você está colocando muito bem essa questão do jeito que ela é. Porque, infelizmente, a questão é o descaso, né? Por isso que eu agradeci os funcionários agora de pouco, né? Com todo o processo que está acontecendo contra os funcionários públicos, né? A gente está vendo que eles ainda estão lutando. Sim, ainda, sim. Porque não tem o convênio que tinha, certo? Tem um convênio muito inferior. Né? E infelizmente foi um médico que era prefeito que não fez adequadamente uma questão dessa, que começou no governo anterior e depois acabou com ele, né? E a gente viu como é que foi difícil para o funcionário lidar com isso, a dificuldade enorme, que já estava todo mundo acostumado com seus médicos. Sim, e tal. Eu lembro que houveram paralisações, aconteceu uma série de coisas nesse período até acertar o que seria apresentado como proposta para convênio, né? E outra coisa que eu fico observando é um desmonte que vem acontecendo internamente dentro da prefeitura, segundo os próprios servidores públicos, de algumas situações, principalmente na saúde, né, na própria segurança pública da cidade, com relação à guarda municipal. Então a gente está vendo situações onde o ambiente de trabalho está cada vez mais degradado e está atrapalhando o desenvolvimento do trabalho de quem está lá, que são os servidores públicos, né? Exatamente. E a gente percebe também que Tonete, uma coisa que é muito importante no município, né? Um secretário, um diretor, né?
que é da cidade. Como é que é diferente? Como é que ele viu um problema diferente? Você pega, por exemplo, um secretário que veio de Limeira. Ele está acostumado com Limeira, não tem nada a ver com Valinhos. O costume das pessoas, como é que é. Valinhos é uma cidade providenciana ainda, ela tem um carinho muito grande do seu lado, com a pessoa que está na sua frente, conversando, né? E a gente pega a maioria de todos os cargos importantes da prefeitura, não é ninguém de Valinhos, e as pessoas que são esses funcionários públicos, que estão ali como agente público, trabalhando dia a dia, eles percebem. E outra, a grande rotatividade, né? Começa 2, 3 meses, já troca. Quantas vezes trocaram o presidente do DAI? Acho que foi 4, se eu não tiver equivocado. Então, exatamente. Perdi até a conta. Me perdi. Esse desgaste, né, arquiteto Tonetti, acaba ele passando, certo, para toda a cidade reclamar o que está acontecendo na cidade de Valinhos. Assim, infelizmente é um quadro muito ruim, né, que a gente está passando. E agora as pessoas que estão dentro da administração pública estão sentindo a necessidade muito clara de ter uma alteração, né, desse quadro que está sendo pintado nos últimos 2 anos e quase 3 anos, que a gente está chegando no final, né? 3º ano de mandato. Infelizmente, nós passamos por um processo que talvez fosse desnecessário para a cidade ter passado, infelizmente. Mas, sim, vamos falar de coisa boa, vamos pensar no futuro, vamos pensar no que a gente pode ter positivamente para a nossa cidade. Nesse sentido, eu queria perguntar para você, Mauro, o que você vê aí nessa perspectiva futura para a cidade, né? No sentido de que estão para aprovar um novo plano diretor, enfim, as coisas parece que tem uma luz no fim do túnel. O que você acha que pode acontecer? Eu acho que, antes de comentar do plano diretor, eu quero dizer que Valinhos precisa ter uma alternativa política, né? Nós precisamos de gente que faça política, né? Nós precisamos de gente que tem partidos políticos fortes, né? Com bancada forte, deputado estadual, bancada forte federal e senadores da República. Sim. Então, se a gente não tiver contato com esse pessoal para reivindicar, para fazer projeto, né, que eu vi num plano seu, que a perspectiva tua, a sapiência tua é em cima de projeto, né, porque uma conversa assim, e que isso aí traz retorno como dinheiro e vai trazer investimento para a cidade de Valinhos. Sim. Né? Então eu acho que hoje Valinhos está muito ausente de partidos importantes políticos. Eu acho que isso vai ser uma saída muito honrosa para quem tiver a condição de fazer isso. Com relação ao plano diretor, Tonetti, eu sei que é arquiteto, é um profissional liberal de categoria, com pós-graduação ainda em gestão pública, que é uma sapiência aí para uma cidade do tipo de Valinhos, para fazer crítica, para fazer análise, etc. A gente vê a dificuldade de tudo isso. Isso aí, esse plano de diretor não sai, é uma coisa impressionante. E agora, parece que ele está para ir, está um toque de caixa, aí tem uma forçação de barra, a população está reclamando, né? Porque quando a população reclama, não tem mais jeito de não comentar tem mais alguma diálogo, coisa, não é verdade? É isso mesmo. É isso mesmo. Isso que você está falando é bem interessante. Eu sempre tenho a visão de que o poder público, né, no caso a prefeitura ou eventualmente a Câmara, tem que ser mediador no processo do plano diretor. Porque a gente sabe que cada entidade social, associação de bairro, o pessoal da área industrial, enfim, todo mundo tem um interesse, né, de como a coisa pode se desenvolver. E tem que haver uma mediação disso. O poder público não pode tomar lado. Óbvio que tem que ter, vamos falar assim, um norte geral, uma condução geral, por exemplo, na questão hídrica. Tem que ter projeto, perseguição, planos, enfim, para que a gente consiga ter água para a cidade. Então, sem água não vai existir nem residência, nem indústria, nem comércio, não vai ter ninguém. Então, isso tem que ser algo
público, notório, de interesse coletivo. A partir daí, outras questões, como, por exemplo, educação de qualidade, para que a gente forme cidadãos com mais qualidade com o passar do tempo e a gente tenha um avanço civilizatório dentro da cidade, né? Isso é uma coisa bem interessante. A gente precisa ter a perseguição por geração de emprego, renda para as pessoas, o empreendedorismo tem que ser trabalhado dentro do município. Agora, o restante, a forma como vai se conduzir, a gente precisa diminuir os conflitos. E aí a gente tem que entrar como mediador, né? O poder público entra mediando e vamos ver o que a gente consegue fazer para que cada um tenha um pouquinho atendido. Porque não dá para ser 100% para um, nada para o outro. Se a gente fizer um pouquinho para cada um, acaba atendendo o interesse de todo mundo e a cidade se desenvolve com muito mais qualidade de vida, com muito mais tranquilidade, né? É importante todo esse comentário, porque a gente vamos pegar duas secretarias das mais importantes, né, que é a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde. A educação, que é para lidar com os nossos netos, nossos filhos, né, com as mães que estão deixando as crianças, que mexem com creche, que é uma coisa tão importante, tão necessária hoje, né, e o descaso que a gente percebe da administração pública. Né? A administração, nesse sentido, é muita crítica. Então você pega os professores, coitados no bom sentido da palavra, né? Porque eles não têm culpa disso, eles estão fazendo o que é para eles fazer. Você pega a situação da educação, é terrível. Você pega da saúde, ainda mais que esse desleixo ainda com relação aos profissionais da saúde, que é o caso dos médicos, né? Isso é uma coisa que tinha que abaixar um projeto, qualquer coisa urgentíssima e fazer, por exemplo, como é que pode abrir uma válvula de escape para poder que esses médicos ganhem um salário adequado? O que está acontecendo? Não tem médico para trabalhar em Valinhos. Os concursados de Valinhos fez exatamente o que você falou. Eles prestam concurso em outro lugar, ganham muito mais, né? E vão se dedicar a outras cidades. Sim. E quantas e quantas pessoas, Mauro, eu fiquei 6 horas lá no UPA, fiquei 8 horas no UPA, fiquei 4 horas no UPA. É um descaso, né, com a população que precisa, porque essa população mais carente é que tem necessidade de ser cuidada, assim, muito urgente. Sim, eu acho que você tocou o termo certo, é isso, cuidado. A população precisa ser cuidada. A cidade precisa ser cuidada, a gente precisa ter uma visão de que o município de Valinhos precisa ser revitalizado. A gente precisa voltar a ser aquela cidade que lá no período da década de 90, né, 80, 90, era uma cidade linda. As pessoas vinham para Valinhos, né, não porque ela era uma cidade de condomínios, não era esse o nosso atrativo, era porque era uma cidade boa. Era uma cidade boa para se morar, uma cidade que tinha qualidade de vida. E isso é uma coisa que marcou, que possibilitou a vinda dos condomínios residenciais, né? Porque conseguiu trazer um outro tipo de desenvolvimento. Aí eu fico pensando, o que nós vamos deixar para as próximas décadas para poder continuar desenvolvendo a cidade? O que é nosso período agora, nesse período que nós estamos vivendo, está produzindo de fato para que a cidade tenha de novo aquela qualidade. Então, eu acho que a palavra-chave é revitalização. Revitalizar a nossa cidade em todos os aspectos, né? No aspecto de cuidar do asfalto, cuidar da parte de paisagismo. É uma coisa que, assim, olha, eu vou confessar aqui, eu não fui um excelente aluno em paisagismo. Passei, tive uma média boa, 7 e tal, mas confesso que fui melhor em outras matérias. Mas eu percebo que falta um cuidado com o paisagismo na cidade, principalmente nas áreas públicas. A gente deixa de ter um cuidado estético, porque a estética também ajuda no bem-estar das pessoas, né? E você está... Vamos pegar um exemplo, o trecho ali que a gente tem da Praça 500 anos. Ali a gente teve um tratamento estético, a gente vê os palmeiras imperiais colocados. Isso tem um projeto de paisagismo. E isso faz com que a cidade fique mais bonita. E as pessoas se sintam mais felizes em morar na cidade. E parece que a gente perdeu esse tipo de tratamento, né? Não sei se você concorda com esse tipo de visão. Não, eu concordo. Eu acho que
Esse comentário teu, ele vem a calhar em cima de uma série de motivação que tem que ser feita. Por exemplo, olha, que já era para ter feito, nós tentamos fazer isso também e não conseguimos, porque na época não tinha dinheiro para fazer, e hoje, por exemplo, urbanizar realmente essas praças nossas, essa Avenida dos Esportes. Você vai em qualquer cidade do interior de São Paulo aqui, de Minas Gerais e tal, que é pertinho, que são vizinhos, você pega aquelas praças lindas, cheias de quiosque, né? O pessoal... Ali, por exemplo, o sujeito vai passear lá num lugar daquele, não tem um chopp, não tem uma barraca, não tem um quiosque que pode vender. É uma coisa assim muito... simplório, né? Muito simplório, você colocou, é muito simplório, é uma coisa assim que não vê o lazer. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade de estar falando com você, Tonete, já que você tocou no assunto aí de meio ambiente, eu queria que você falasse um pouquinho dessa área também, que ela praticamente ela não está existindo em Valinhos. Ela foi deixada de lado, parece que acabaram com a secretaria e a diretoria do meio ambiente praticamente não existe, que você não vê ela fazer um movimento absolutamente de nada. Sim. Você podia aproveitar e estender esse comentário teu para esse lado aí, por gentileza. Olha, Mário, assim, até agradeço, né? Eu que estou entrevistando, você está me perguntando, me dá a oportunidade de falar. Essas questões que a gente está tendo do ponto de vista de aquecimento global e tal, elas de fato estão acontecendo. E a gente tem que ter um critério local, né, porque existe um ditado, principalmente para quem trabalha com essa questão de meio ambiente, que é fazer localmente, né, para você poder atingir globalmente aquilo que você está fazendo. Então, se a gente olhar a cidade e começar a trabalhar as questões de preservação ambiental da onde precisa ser preservado, recuperar aquilo que já foi perdido, que precisa ser recuperado, e começar a gerar uma condição ambiental favorável dentro da cidade, a gente pode trabalhar até com a mitigação de efeitos, como por exemplo, ilhas de calor. O termo técnico chama ilhas de calor. Muito asfalto, muito concreto, muita coisa construída e pouca vegetação que consiga reduzir a temperatura que o sol no asfalto aumenta, né? Porque a massa asfáltica ela é preta e ela absorve o calor, então assim, isso tudo vai gerando uma ilha de calor na cidade e que muitas vezes acabam gerando aquelas trombas d'água. Então assim, precisa ter uma observação muito maior para essas questões e isso acaba recorrendo na arborização urbana. Hoje, você sabe, você fez um projeto de lei referente a essa questão de arborização. Nós temos árvores que foram plantadas equivocadamente em lugares, em calçadas, que não comportam debaixo da rede de fiação elétrica, que hoje está tudo entrelaçado. Então, assim, a gente tinha que ter, pelo menos do ponto de vista da arborização urbana, um projeto sério de substituição das espécies mais antigas, que estão já algumas delas com algum comprometimento, que traz comprometimento para a casa das pessoas também, e fazer a substituição dessas espécies por coisas, né, espécies corretas, que isso já existe um manual da própria CPFL apontando quais devem ser as espécies para serem plantadas debaixo da fiação elétrica e as que podem ser plantadas do outro lado da rua onde não corre a fiação elétrica. Então esse cuidado com a cidade precisa ser recuperado, porque fala assim, mas do ponto de vista ambiental, qual a importância disso? Muito grande, porque com uma recuperação da arborização urbana, além da parte de paisagismo, nós também vamos ter a redução da ilha de calor, porque passa a ter uma cobertura vegetal na copa das árvores que vão proteger, ajudar a reduzir essas ilhas de calor. Então, fora isso, tem muitas outras coisas, como recuperação de mata ciliar de mananciais, e aí eu entro até num outro detalhe, que é o cuidado que falta com o Ribeirão Pinheiros. O Ribeirão atravessa a cidade toda. Na minha concepção, desde 2006, quando eu era presidente do EVA, eu apresentei uma proposta da gente fazer um projeto de lei, né, do Parque Linear do Ribeirão Pinheiros, com uma série de proposituras para recuperar patrimônio cultural que a gente tem ali, né, patrimônio histórico, além da questão ambiental, porque não sei se você sabe, mas hoje a árvore que permeia ali, fora o trecho que o Vitório fez de recuperação de mata ciliar, o resto chama leucena, é uma espécie invasora, ela é de fora
do Brasil, e ela não é a correta para ser plantada e fazer uma proteção de mata ciliar. E tão pouco para a gente usar como paisagismo também na cidade. Então, assim, agora que começam a discutir alguma coisa de uma legislação para se fazer o Parque Linear do Ribeirão Pinheiros. Nós estamos falando de desde 2006, essa ideia poderia ter sido colocada em prática e se perseguindo, fazendo um pedacinho por vez, mas se fazendo, né? Então, assim, o parque ajudaria muito dentro da cidade, tanto do ponto de vista do lazer, como você mesmo colocou, quanto do ponto de vista da estética do município, que a gente mudaria o perfil todo aonde o Ribeirão está passando, com espaços de recreação, de lazer e de paisagismo. E aonde não é possível, teria a parte de proteção de mata ciliar. Então, assim, é algo que a gente está atrasado. Outros lugares já fizeram, né? A exemplo, por exemplo, de Indaiatuba, que tem aquele parque ecológico lindo. Que é uma coisa, aliás, você deu uma aula aí, hein? Que beleza. Você sabe que aproveitando esse deixa aí, Tonete, a gente tem que comentar também, porque teve uma época que o Vitório e o Dr. Moisés, eles fizeram o reflorestamento que foi feito na saída para Anhanguera. É uma coisa fantástica. Olha, você acredita que tem muita gente que chega em Valinhos e pensa que aquilo lá é uma mata nativa. Não, e foi feito, né? E foi feito. O Vitório pegou aquilo lá e o Dr. Moisés terminou fazendo tudo, o replantio. Nós tivemos, na época, foi uma mera sugestão do Ministério Público, mas quem mesmo lutou foi eles, os dois que fizeram aquilo. E transformou, depois o Vitório fez aquela maravilha dessa entrada do portal de Valinhos, né, que deu uma identificação melhor para a cidade, ficou mais bonito. O Vitório, ele foi um prefeito que pensou muito na cidade de Valinhos, né? Não é à toa que ele foi prefeito 3 vezes, né? Exatamente. E ele ajudou muito a gente já faz um tempinho, né? Hoje infelizmente ele não está mais junto com a gente, mas ele deixou uma marca registrada. Tem um legado, né? Um legado positivo. Importantíssimo, né? Positivo. É isso que a gente precisa entender, né? Cada prefeito, quando vem e a equipe começa a fazer, o outro dá continuidade, sempre a cidade vai estar se desenvolvendo, né? Do ponto de vista da qualidade de vida, de ambientes mais saudáveis. Isso que eu acho que a gente perdeu de um tempo para cá, né? A gente está discutindo, está falando sobre isso já, a gente vem conversando e a gente vem percebendo que precisamos resgatar essa ideia da continuidade de projetos contínuos, né, no tempo, onde começa com o governo, dá sequência em outro e a coisa vai avançando, para poder recuperar, né, revitalizar a nossa cidade. Eu acho que é um grande exemplo, esse exemplo que você citou do trabalho feito pelo Dr. Vitório, depois do Dr. Moisés, e eu acho que a coisa vai caminhando a partir disso. Muito importante. Eu Vitor, peço licença para você para me fazer mais 2 registros importantes aqui. O Arildo, que foi prefeito de Valinhos, o Luiz Bisotto foi prefeito 2 vezes. Né? O Luiz Bisotto foi uma personagem super importante na época de fazer a rede de esgoto em Valinhos, que não existia aqui na região de Campinas, lugar nenhum. Ele fez um trabalho magistral. E junto com o vice-prefeito dele, que era o Arildo, eles fizeram um programa que chamava Cidade de Campos. Ele atuava do jeito que ele fez, atuando na cidade, e o Arildo no campo, né? Foi fantástico. Depois o Bisotto saiu, o Arildo continuou. Olha onde que essa cidade foi chegando. Ela foi melhorando. O Arildo fez, na época, 10 campos de futebol. Não, mais do que isso, né? O único viaduto que ultrapassa a linha férrea Ribeirão Pinheiros foi ele que conseguiu trazer para a cidade. E ele comprou a adutora de Rocinha. Isso, aliás, um grande feito que até hoje os linhedenses falam como isso aconteceu. E a gente pega hoje a administração de Valinhos, em vez de fazer alguma coisa nesse sentido, está vendendo o que tem, né? Quer dizer, ele mesmo ficou muito triste com isso. O próprio Bisotto foi lá na Câmara fazer um movimento lá do contrário, né? Imagina como é que sente essa gente. Porque são 50 anos, né, Mauro, de atuação e muito esforço dos servidores que já se aposentaram e que estão lá no DAI. Eu entendo que transformar em uma SA
que é uma sociedade anônima, enfim, é um passo para dinamizar a administração. Mas eu não concordo, não posso concordar de forma alguma, como valiense nato, como alguém que nasceu, cresceu nessa cidade e acompanhou todo o processo. Você não deve saber, eu morei no Jurema quando não tinha rede de esgoto, era fossa ainda nas casas do Jurema, depois que chegou a rede de esgoto e depois que chegou o asfalto. Então, assim, a gente consegue ver todo esse processo que foi sendo realizado, e Valinhos hoje tem mais de 90% na questão de tratamento de esgoto e da parte de distribuição de água potável. Então, assim, algo que está praticamente pronto, com tudo realizado. Falta mais investimentos? Faltam, sem dúvida nenhuma. A gente precisa aumentar a produção de água, precisa de uma estação de tratamento, pelo menos fazer um novo módulo, aumentar a capacidade de tratamento, enfim. Mas isso poderia ser realizado com os esforços locais. A gente tem condições de fazer isso dentro da cidade, com projeto local, com busca de recursos fora, a partir de vários outros lugares que tem com projeto. Tentou-se fazer um acordo com a Sanasa, que pelo jeito não foi muito bem executado, não deu certo, enfim, as coisas não fluíram, mas há formas de se fazer ainda mais com esse novo marco regulatório, agora do saneamento básico. Não pode entregar o departamento de águas e esgoto para iniciativa privada e achar que depois não vai ter aumento da conta de água e de esgoto, né? É absurdo qualquer cidadão defender esse modelo hoje sem entender o que vai acontecer depois. O DAI sempre foi superavitário. Não existia dívida no DAI. Enxertaram a dívida do século, que sempre esteve com a prefeitura, no DAI, para dizer que agora, olha, o DAI tem 200 e tantos milhões de reais de dívida. Apareceu da noite para o dia. Pode pegar todo o balanço contábil que existe lá no departamento, desde sempre. Você vai ver que nunca existiu essa dívida. Foi enxertada lá, para depois chegar e falar, agora a gente tem que vender para conseguir dinheiro para pagar essa dívida, que na realidade sempre foi da prefeitura, né? Então, assim, tem muita coisa obscura nesse processo, que a gente precisa, na verdade, ficar de olho e entender e se basear no que são modelos bons, que estão funcionando. Por exemplo, o DAI de Jundiaí, que ele é uma SA, só que 1% apenas das ações foram colocadas, entre aspas, em iniciativa privada. Eu descobri recentemente, conversando com o pessoal lá de Jundiaí, que esse 1% das ações ainda assim ficam na mão dos secretários durante o período que eles ficam na administração. Ou seja, é 100% público, né? Sanasa também é SA, é 1% só do capital aberto para iniciativa privada e o restante, 99%, para a Prefeitura de Campinas. A Codem em Nova Odessa é a mesma coisa, 1% de capital aberto e 99% para a Prefeitura. Essas três cidades, quando você vai olhar, elas estão resolvidas do ponto de vista do saneamento básico. Cada um tem seu detalhe e tal, mas o DAI de Jundiaí, por exemplo, é reconhecido como um dos melhores departamentos de água do Brasil. Eu fui fazer uma palestra, Mauro, pelo PCJ, saneamento ambiental, saúde ambiental, se eu não me engano, que era a Câmara Temática. E eu ouvi a explanação da empresa que está ajudando a fazer a gestão do plano de águas lá do município de Jundiaí, dizendo isso, que o DAI de Jundiaí é um dos melhores que eles já viram no país. E olha que uma empresa, para falar isso, quer dizer, conhece a realidade de vários lugares e falou, olha, tudo muito organizado, tudo muito correto, com equipamento, com a previsão futura, com um reservatório ampliado de água para poder abastecer a cidade. Eu falo, pô, se eles conseguem fazer lá, nós também conseguimos fazer aqui, você não acha? Nossa, eu tenho certeza, você tem uma visão muito boa, tem um perfil aí de uma administração que você deve fazer, se Deus quiser, mas eu acho que eu só quero lembrar ainda a tristeza que ficou o Luiz Pissotto, né, e o Arildo nesse tocante, né, nessa
explanação que você colocou muito bem aí das cidades que tem uma situação e outra. E nós vendemos, a prefeita vendeu 49%. Com possibilidade da empresa que ganhar levar mais Levar mais 50,01, 50, né? Quer dizer, levar tudo. Levar tudo. Então, eu fico pensando também que nós tivemos um prefeito que preocupou com isso, segurou tudo para não ter aumento, foi o Cleito Machado. E o Cleito pegou uma da administração mais difícil. Ele pegou um período, lembra, que teve escassez de chuva, né? Faltou água, faltou uma série de coisas. A cidade passou pelo racionamento. Passou por racionamento e ele segurou tudo, não deu aumento. E olha que ele pegou a cidade de Valinhos com uma dificuldade muito grande. Na época que ele entrou na prefeitura, não tinha, o pessoal estava praticamente com o salário atrasado. Logo em seguida ele já começou a enfrentar essa dificuldade toda. Então o Cleito foi um baluarte também, com tanta dificuldade que ele passou, e ele ainda fez um governo razoavelmente bom. E tem um detalhe bem interessante. Quando a gente entrou nesse processo de falta d'água, ele teve a coragem de tirar a água ali do córrego Invernada, né, e depois do córrego Matias, para poder garantir o recurso hídrico para a cidade. Recentemente a gente teve uma ação aí no começo do governo da prefeita que ela foi comprar água de Campinas. Quer dizer, a água dos nossos córregos e Ribeirão foram para lá em Campinas, que eles captaram, trataram e venderam para a gente. Mas a gente poderia ter captado direto dos mesmos pontos de captação que, detalhe, por mais que as pessoas que estivessem no DAI ou a própria prefeita não fossem conhecedores da realidade da cidade, no site do DAI tinha lá os córregos para emergência, para retirada de água. Está lá o córrego Invernada, o córrego do Matias, ou seja, está ali a receita do que se tinha que fazer e não gastar o dinheiro comprando água. Já tratado de Campinas, que eu entendo que é um gasto um dinheiro que se perde, você usa uma vez só. Não se deixou nenhum legado positivo disso. Acabou, pagou a água, consumiu, fim. Ou seja, é praticamente como você comprar papel higiênico. É o mesmo tipo de operação. E não dá para a gente ter um investimento alto por parte da administração pública para um processo como esse e não deixar um legado para as pessoas, para as próximas gerações. Então, assim, são alguns equívocos absurdos que a gente vem enxergando, que precisa um pouco mais de, primeiro, entender a história da cidade, ter uma relação com ela, entender o esforço que foi gerado por várias gerações passadas e tomar medidas sempre pensando no futuro. O que eu deixo de positivo para as próximas gerações? Qual é o meu legado? E, infelizmente, a gente não está vendo isso acontecer. Né? Pelo contrário, a gente viu uma dificuldade enorme, né, numa eleição que passou recentemente, né, e que, infelizmente, as pessoas na intenção de melhorar uma administração, acaba acontecendo o que aconteceu com Valinhos. A gente percebe isso é um comentário na região metropolitana de Campinas, das 28 cidades, Valinhos está andando para trás ao invés de andar para frente nesse sentido. Porque até a pessoa começa... Primeiro, não tinha gente nenhuma para poder colocar na administração. Então, ficou acéfalo na administração, sério, sem pessoas especializadas na área. A gente via... Chegava um profissional, um engenheiro que eu não sei de onde, de Jundiaí, outro engenheiro que veio de São Paulo, o cara para lidar com RH. Quer dizer, uma coisa tremenda que colabora para a administração ser o que está sendo hoje. Porque assim, existe um tempo de aprendizado, né? Eu acho que o que você descreveu aconteceu, e aconteceu outra coisa. Pessoas que foram assumiram cargos públicos que ainda não tinham conhecimento efetivo de como fazer administração pública. Então, esse é um combo desastroso. Né? Então, assim, aquilo que você falou, quem veio de fora não conhece a realidade local, demora para conhecer e também não tem experiência para fazer a coisa acontecer na velocidade necessária. E aí a gente viu o que viu, né? Infelizmente. E agora a gente vai assistir, eu tenho
um amigo meu que fala assim, ó, o golpe tá aí, cai quem quer, né? A gente vai começar a ver uma série de coisinhas acontecendo que são referentes ao quê? A um projeto eleitoral e não um projeto efetivo para melhorar a cidade. Infelizmente eu assisti acho que foi alguma publicação por parte da prefeita, enfim, que ela disse que faz 20 anos que o asfalto da cidade está ruim. Olha, eu não lembro do asfalto estar tão ruim como ele está agora, nessa gestão dela. Ou seja, nas gestões anteriores sempre existiu manutenção. O buraco abre, demora um pouco, mais tapa. Porque se você deixa o buraco aberto na questão do asfalto, os carros passam, ele vai aumentando naturalmente. Você vai tendo chuva, vai entrando por baixo, aquilo vai solapando a base do asfalto e isso vai enfraquecendo o asfalto. Então eu acho que assim, tem muito mais culpa de quem não tapou o buraco durante 2 anos e meio do que de quem já veio fazendo a manutenção ao longo do tempo. Porque eu não me recordo, Mauro, realmente de ser tão ruim quanto está agora o asfalto. Eu lembro até que tinha uma pessoa que era um cargo de comissão no governo passado que se auto-intitulou o caça-buraco. E de fato tapava os buracos da cidade. E isso, em pesquisas de satisfação, não aparecia o asfalto com um problema do tamanho que a gente está tendo hoje, né? Realmente, você sabe que eu estava conversando com o pessoal ontem, e aí chegou uma senhora lá para bater papo com a gente e tal, e as mulheres assim, espontaneamente, né, se viraram e falaram assim, mas que coisa, a administração pública de Valinhos começou a trabalhar agora que está acabando o mandato. Quer dizer, o povo está sentindo essa dificuldade. Sim. Eu não sei como é que a pessoa sente, certo, de passar por tudo isso, né, na administração, ser um cargo mais importante de Valinhos, e ver tudo isso acontecendo, né? Como é que é a reação do povo? Está aí a reação do povo, está todo mundo esconjurando, rebatendo tudo que está sendo feito do lado, fazendo uma administração assim, de final de governo, gastando dinheiro que não dá nem para comentar essas coisas, de tão ruim que está essa administração. Tem uma coisa que você acabou de falar aí, né, que eu ouço também de várias pessoas. Agora, né, praticamente 3 anos e agora que começa a aparecer alguma coisa. No final do ano, nós estamos no final do ano, né? Agora daqui a uns dias já é São Janeiro. E aí o ano que vem é ano eleitoral. As pessoas estão assimilando essa coisa de ser algo visando a reeleição. E isso é muito ruim. É muito ruim, porque a manutenção constante da cidade é o correto. Você não pode ficar deixando tudo largado para depois, querer na última hora, corrigir e falar, olha só, eu tive problema lá e não consegui fazer, só consegui fazer agora. Eu nunca vi alguém entrar na prefeitura e ter 97 milhões no caixa para poder desenvolver os trabalhos. Uma coisa a gente tem que reconhecer, a parte da fazenda no governo anterior fez o trabalho correto. Talvez nem tão correto, porque em tese a prefeitura não é para ficar guardando dinheiro também, né, Mauro? A gente tem que usar o dinheiro para fazer a coisa pública com qualidade e sem desvio de recurso, né? Sem superfaturamento, sem nenhum tipo de questão que saia fora do que é o interesse público. E o que a gente tá percebendo é que, assim, com dinheiro em caixa, nada foi feito. Exatamente. Agora que começa a se gastar um dinheirão, de forma um tanto quanto estranha, mas enfim, está se gastando, vai buscar um financiamento, né, junto ao governo do estado, para poder fazer, aí de repente aquilo que era do governo do estado ganha um plus a mais com recurso próprio da prefeitura. Mas se você tinha esse dinheiro, por que você não fez a licitação lá no começo do seu governo e fez a recuperação da malha com recapeamento desde o primeiro ano? E deixou tudo para juntar agora no final. Assim, essas coisas não fecham na minha cabeça, porque se você tem que fazer a manutenção da cidade, ela tem que ser constante, e não de última hora. Então, assim, umas coisas meio malucas, né, Mauro? Você que já tem uma experiência vasta na administração pública aí, eu sou mais novo, tenho pouquinho tempo, eu estou desde 2007 envolvido com a administração pública, mas você já está há muito tempo, eu acho que você passa por cada coisa, né? Mas você é uma das poucas pessoas que eu conheço que teve
um preparo e está preparando cada vez mais para ter essa visão que você tem hoje. Eu gostaria de também tecer uma crítica aqui, Tonete, né? Além do caixa da prefeitura tá, como diz no popular, o caixa está cheio de grana, né? Eu nunca vi tanta empresa terceirizada como tem em Valinhos. Isso é verdade. Por isso que o funcionário fica chateado com a situação. E a empresa terceirizada ela já vem para cá, ela já vem com funcionário de Campinas, de São Paulo, de Caíra, funcionário de Limeira, de tudo quanto é lugar. Já vem, então, não dá até o que a gente gostaria que contratasse. Contrata alguns funcionários daqui, mas grande número, é tudo de fora. Quer dizer, vem aqui, pega o dinheiro e vão embora. Quer dizer, a não empresa, ajuda nem o comércio local. Justamente. Né? Mas o povo sente isso porque não tem... Você vê um sujeito cortando uma árvore, é terceirizado. Um monte de caminhão, tudo terceirizado. Como é que vai parar uma administração desse nível? E as pessoas fazendo crítica, isso... O que você pensa a respeito disso também? Deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta para você, porque parece uma brincadeira isso aí, não parece? Assim, problema, uma falta de responsabilidade. Uma falta de responsabilidade. Algumas coisas podem e devem ser terceirizadas, mas tem que ter critério, né, Mauro? A gente sabe disso. Você muito bem colocou. Não pode ser tudo terceirizado de qualquer jeito e sendo feito da forma como está sendo feito. Por exemplo, aluguel de computadores. É uma coisa assim... Essa é uma crítica muito clara contra a administração. Terceirizou, né? Ao invés de você ter patrimônio, tal, ter a equipe de tecnologia, né? Da informática, fazendo a manutenção daquilo que seria algo da própria prefeitura, não está se alugando computador. Enfim, quando você entra nesse processo todo, você começa a ver que são escolhas. E algumas dessas escolhas... pelo menos no que a gente está conversando, nos parece estranha, né? Porque assim, acaba o contrato, você já pagou todo o computador que você usou, e aí? Fica no zero a prefeitura? Ou seja... Tem que comprar tudo de novo. Tem que comprar de novo, né? Porque aquilo que foi... Porque ninguém vai fazer mais esse episódio que ela fez, né? E se fizer, é doideira, né? Então, assim, qual é o caminho que vai ter que fazer? Vai ter que fazer licitação, vai comprando. Eu conheço outras administrações e vou dar um exemplo bem simples para você entender como que pode ser feito. Uma cidade aqui perto, eu fiquei sabendo que o pessoal da política entrou em contato com um deputado federal que eles conheciam e pediu uma emenda para compra de equipamento. E trocou todos os computadores da secretaria. Com a emenda. Com a emenda. Ou seja, custou zero para a prefeitura, equipamento novo, tudo de qualidade, patrimoniado, está lá, é da prefeitura local. E não custou. E isso vai ser usado por muito tempo, porque você compra os equipamentos bons, eles podem durar 3, 4 anos. Então, assim, depois você faz o upgrade, aquela coisa toda. Então, você usa de uma outra forma o recurso que você pode ter a partir dos deputados, das relações políticas que você constrói. Pensando desse jeito, eu falo o seguinte, nossa, dá para vir fazendo secretaria por secretaria, não gastar nada e fazer a substituição de todos os equipamentos com emendas parlamentares. Olha a alternativa. Aí você colocou uma questão que não existe nessa administração, né? E que é o procedimento político de trabalhar, de buscar a verba, né? De ir na Assembleia em São Paulo e no governo do Estado de São Paulo. Esse governador de São Paulo é um governador excelente, a gente percebe que ele está muitíssimo avaliado pelas pesquisas, porque é bom, né? Em Brasília, hoje em Brasília são 513 deputados e mais 81 senadores. Eles precisam ser visitados. Aonde que vai arrumar dinheiro? É lá que arruma o dinheiro. Né? Não é esperando aqui em Valinhos, não, que pega uma emendinha casualmente aí e tal. Excepcionalmente pega uma emenda e vai para o hospital ainda. E depois tem uma crítica que a prefeitura não está repassando o dinheiro à administração da Santa Casa. Tem que entrar na justiça. Quer dizer, a dificuldade de tudo, né? Porque isso é uma parceria. A prefeitura com a Santa Casa é parceria para favorecer quem? A comunidade de Valinhos. Sim. É um baita do hospital, excelente hospital. Estavam reclamando de tudo, também da maneira como você estão sendo tratada. Inclusive agora, piorou tudo.
as tratativas são feitas, as pessoas são mandadas embora para casa, tomam um analgésico, uma dipirona, qualquer coisa e volta para casa, daí a pouco volta, porque não estão tendo um amparo legal. Eles não estão, a prefeitura não está pagando legalmente o que tem que pagar e não manda para a Santa Casa, porque você manda o paciente para a Santa Casa, ele tem que ser cuidado. Sim. E aí alguém tem que pagar. A Santa Casa não pode pagar, não é? O município, né? No caso, que é quem está contratando caso, quem serviço. paga é o município de Valinhos, é a prefeitura que tem dinheiro, inclusive, não é? Sim, sim. Mauro, na saúde está triste, viu? Eu tenho conversado com muitos servidores da área da saúde, eles estão muito preocupados. Existe até muita denúncia com relação a várias coisas que estão supostamente erradas e a gente precisa estar atento a isso. Estou de olho, sim. Eu recebi recentemente a informação de que eles vão fazer a reforma da UPA e estão querendo alugar tendas para fazer, né? Enquanto está fazendo a reforma, você vai ter que ficar na tenda atendendo, tal, com salas, etc. E aí eu fiquei sabendo do valor que estava se sondando para fazer. Eu pedi para um amigo meu para fazer um orçamento, um levantamento paralelo daquilo lá. Pasme, 10% mais barato. Redondinho, 10% mais barato. É outra empresa, o mesmo tipo de equipamento que está sendo solicitado com, né, uma redução de 10%. Vamos ficar de olho, a hora que sair isso, a gente vai poder avaliar com calma, né? Às vezes é só um orçamento inicial para colocar ali na licitação e depois acaba tendo um valor menor quando você abre a licitação. Mas se não houver uma licitação correta e o valor for esse, vai ter um sobrepreço de 10%. Mais um projeto de afogadilho, né? Porque imagina, nós, como é que vai sentir? Como é que vai sentir a população de Valinhos de novo? Né? Começa uma obra, como será que vai terminar? Eu fico vendo assim, uma obra, estão fazendo um banheiro, estão fazendo um cômodo, um puxadinho, né? Nesses postos de saúde, umas coisas, e aquilo para tudo, e não faz, a empresa não continua trabalhando. A gente fica vendo assim o descaso administrativo que está sendo feito em Valinhos. É uma coisa que não é possível. Eu fiz uma reunião com o pessoal da enfermagem, sabe? Bastante pessoas da enfermagem. Sabe o que eu né, percebi assim? Me parece que elas estão com burnout, sabe aquela doença que está tendo? De tanta pressão, de tanta cobrança, sem equipamento, com falta de coisa. Eu estou sabendo que na UPA, por exemplo, não está sendo entregue lençóis para colocar nas macas para poder fazer o atendimento das pessoas, dos pacientes que chegam na quantidade correta, do jeito, da forma certa. Aí estão correndo agora atrás para comprar aquele TNT para poder forrar, né? Porque está uma descontinuidade por parte do fornecedor dos lençóis lavados, da lavanderia e tal, e aí há uma reclamação por parte de quem é funcionário de carreira lá para que seja entregue e tal, e não é entregue, né? Parece que o fornecedor não está muito preocupado com o que está acontecendo, e aí você vai perguntar, cadê, né, quem comanda de fato isso? O que está fazendo para resolver esse problema? O que está acontecendo? Né? É uma coisa maluca. Isso nós estamos falando de coisa pontual. Pequena, tá? Pontual. E aí a gente tem a questão dos remédios, né? Nós temos questões de muito exame que demora, parece que estão querendo fazer uma espécie de mutirão aí para poder atender. Sabe o que vai acontecer, Mauro? Aqueles que estão esperando para ter o exame vão ser atendidos há 2 anos, esperando para ter o exame. Depois que ele tiver, qual é o encaminhamento? O exame definiu que vai ter que ser mandado para, de repente, uma cirurgia. Depois você vai ficar esperando mais 2 anos para ser atendido numa cirurgia, porque assim, é esse ritmo que esse governo está, infelizmente, traçando para a saúde pública. Então, assim, não há nada com continuidade. Então, você vai fazer o seu exame, daqui você vai ser encaminhado para a cirurgia e isso vai acontecer. Esperei 1 mês, 2 meses e fui
atendido e a minha cirurgia aconteceu. Não, demora 2 anos para ter o exame, depois mais 2 anos para fazer a cirurgia. Tem gente com um monte de caso sério de saúde e que pode chegar ao óbito no meio desse caminho. E não pode deixar isso acontecer, né, Mauro? Você está colocando a coisa do jeito que ela é mesmo. E a gente tem que fazer uma crítica, né, com relação às cirurgias eletivas, né, que você acabou de citar. Né, simplesmente está suspensa a cirurgia eletiva, porque a prefeitura suspendeu. Então, a pessoa que está para fazer uma cirurgia lá de pâncreas, do rim, de qualquer outra coisa, cirurgia mais tranquila de fazer, mas tem que pagar a cirurgia. Né? O que as pessoas não sabem, né, eu vou fazer muita crítica com relação a isso, é que a prefeitura paga, mas não é o dinheiro da prefeita que paga, né? É um dinheiro que o povo paga de impostos. Né? É uma coisa. Então, fica se empurra, vai para lá. Um amigo meu que precisava de fazer uma cirurgia de estômago, simples de fazer. Ele já foi lá 11 vezes. E o que acontece, Tonete? Manda para lá, para a Santa Casa, marca e não faz a cirurgia, passa 15 dias, 20 dias, 2 meses, 3 meses. Porque o município não está liberando para a Santa Casa fazer. Você entendeu? Então, quando as pessoas reclamam da administração, elas reclamam com total razão. Porque isso não é brincadeira. Com doença você não pode tratar com descaso, porque ela tem a possibilidade dela piorar, caminhar para outros segmentos. Tem consequências, né? Da doença mesmo, ela vai piorando e vai afetando outro setor do ser humano. Né? Não, mas olha que coisa, né, que a gente está falando. Foi feito um tal de Cismetro, né, que foi e está mandando as pessoas para fazer exame em outros municípios, porque nem todo o serviço de saúde foi contratado dentro da cidade, e aí esses métodos tem em Campinas, tem em outros lugares e tal. Só que o que as pessoas não sabem, e olha, eu vou falar para você que está assistindo, o paciente e o acompanhante têm direito, segundo uma portaria do Ministério da Saúde, ao transporte e à alimentação. Então, se você que está em casa, que precisa ser atendido com um exame em outra cidade, exija por parte da prefeitura o transporte do seu acompanhante e a alimentação para você e seu acompanhante. Isso é uma determinação de uma portaria do Ministério da Saúde. Tá? Porque hoje, Mauro, o que faz? Simplesmente marca lá na outra cidade. Às vezes a prefeitura não tem condições de levar, sei lá por quê, enfim, e a pessoa também não tem condição de ir. E ela fica no perrengue para conseguir algum vizinho, algum amigo, algum parente para levá-lo até lá. Muitas vezes o parente tem que perder o dia de trabalho para poder levar, né? E as pessoas não estão com recursos para poder fazer a sua própria alimentação lá, ou seja, tudo muito precarizado, é tudo muito mambembe, sabe? Uma coisa que deixa o nosso povo, o valinhense ali, largado ao Deus dará. Infelizmente a gente tem que ter um respeito muito grande às pessoas, né? O ser humano precisa de cuidado, aquilo que a gente estava falando, é uma visão mais humana de que acontece principalmente na saúde, porque ninguém vai procurar a saúde pública, que seja, porque gosta, vai porque necessita. É naquele momento que ela precisa ter um atendimento digno, com cuidado, com humanidade, porque ela está precisando. Ela não vai lá para passear, para bater papo, ela vai porque ela está precisando ser atendida. Infelizmente a gente não vê esse cuidado, esse respeito necessário. As pessoas são tratadas como se fossem números, códigos, e isso não pode acontecer, né, Mauro? Não. Aí é uma situação que a tendência é piorar mais, e eu já vi casos de pessoas que já vieram falar de fazer inclusive lotação, por exemplo, para fazer exame em Bragança Paulista. E com relação a esse negócio da portaria do Ministério da Saúde, é uma brincadeira, porque a prefeitura recebe essa verba, o dinheiro está lá na prefeitura. É que a gente fica tão preocupado, né, de saber a sintonia disso, de uma administração que é feita como essa lá de Valença, né, que a gente não sabe nem quem toma conta disso, porque a promoção social, a Secretaria da Promoção Social, que cuida disso. Então, quem vai pegar lá vai ser a Secretaria da Saúde, através da ambulância, né.
dependendo dos casos, é a ambulância que leva. Então é aquele processo de mandar, de marcar, etc. e tal. Então eu já tive casos que aí é aquilo que você acabou de explanar muito bem, né? Da pessoa carente, que precisa de ter cuidado com ela, que não tem convênio médico, que não tem dinheiro, né? Hoje nós estamos numa situação em Valinhos, então, assim, dos avós ajudando os filhos e os netos. Sim. É uma coisa impressionante, porque perdeu o emprego, está difícil de arrumar emprego. Perdeu uma situação, quebrou o comércio da pessoa, não está indo bem, fechou as portas. Olha o que está de... Vamos até fazer um levantamento disso, Vitor Neto, para ver o descaso da prefeitura, como é que a prefeitura não tem cuidado nada dessa área. E é uma área que você tem aí, sim, um carinho muito grande, né, Tonete? Sim, tenho. Olha, Mauro, comércio e... a parte do comércio, a gente vem conversando com vários comerciantes, até porque eu tenho uma preocupação com o futuro. As pessoas não estão atentas, principalmente quem está no governo hoje, a essa reforma tributária que já passou no Senado. Volta para a Câmara para só acertar uns detalhezinhos e ela vai ser aprovada e colocada em prática. Passa a ser a regra da tributação no Brasil. E, simplificadamente falando, ela vai fazer o quê? Cobrar o imposto não mais no local da produção, mas no local de consumo. E aí, quando a gente fala local de consumo, nós estamos falando do comércio. Estamos falando do nosso comerciante, aquele que precisa ter um olhar mais atento por parte do poder público para que ele possa ter condição de empreender, de fazer com que seu comércio se desenvolva. E para isso a gente precisa ter pessoas consumindo na cidade. Nós precisamos dar uma revitalizada no centro da cidade, aliás, nos outros locais, porque a cidade deixou de ser... Do termo técnico a gente fala mononuclear, com um único centro. Ela é polinuclear, ou seja, a gente tem um centro de comércio no São Marcos, nós temos a região central mais antiga que tem o seu comércio, acontece também ali no Centenário também, na Secap, no Paraíso, um outro polo de comércio, enfim, a gente está tendo um outro perfil. E a gente precisa entender o que precisa ser feito, por exemplo, para a gente revitalizar o centro e qual o tipo de comércio para ser colocado para atrair o consumidor local valiense para consumir e até, se possível, conseguir trazer gente de outros locais, né? E aí entra a história do potencial turístico da cidade, que precisa ser de novo revisitado, trabalhado, para que a gente possa fazer com que pessoas de fora venham e deixem dinheiro na economia da cidade, com o nosso comerciante, com o nosso vendedor, prestador de serviço, enfim, de várias outras coisas aí. Porque se a gente não fizer isso, no futuro, nós vamos estar numa encalacrada, Mauro, muito grande. Muito grande. E eu não vejo nenhuma discussão nesse sentido por parte da administração pública da cidade. Infelizmente, né? Eu também não posso deixar, viu, Tonete, de fazer aqui um registro, né, você falou aí do Vitório, né? Eu me lembro da administração do Vitório, cada coisa importante, né? O selo turístico de Valinhos foi ele que conseguiu, uma coisa super difícil de conseguir. Hoje nós temos verba, tem um monte de benefício, certo? Porque ele trouxe. E só para registrar, né? O Rui Meirelles foi o primeiro vice-prefeito do Vitório, o Anselmo Borim foi o segundo e eu fui o terceiro. Então nós três, nós somos amigos até hoje, graças a Deus, eu, o Dr. Rui, e o Anselmo, que é meu amigo, um abraço para os três. Um abraço para esses dois meninos lá que ficaram comigo lá, junto com o líder do tamanho do Vitória. Muito legal. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mauro, eu queria agradecer muito a sua presença, esse papo gostoso aí que a gente teve, falando um pouco de política, administração pública, enfim, como a cidade se desenvolve. Também deixar claro aqui, né, todo mundo deve ter percebido, o nosso estúdio mudou, a gente está num outro estúdio, um estúdio novo, a gente está ainda se organizando, o cenário continua tendo a curadoria dos quadros dos artistas plásticos aqui da nossa cidade, feito pelo nosso amigo querido Gersi Macari, e nós estamos com algumas obras que aparecem atrás do Mauro, que é do Noburo, né? Então, assim, agradeço de coração a esse trabalho realizado pelo nosso amigo Gersi, ao Noburo, todos que estiveram conosco nesse programa até agora. E, Mauro,
muito obrigado, né? Seja bem-vindo sempre que quiser, nós estamos aqui para poder bater esse papo, viu? Muito obrigado a você. Eu quero fazer um agradecimento ao Somos Mais Podcast, Alexandre Tonetti. Parabéns para você, parabéns para a nova casa, tá? Eu que fiquei feliz de ter essa oportunidade aqui da gente trocar as ideias. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um grande abraço e até o próximo.